Aleluia. Quero cumprimentar toda a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado, sempre um prazer juntos adorarmos a Deus. É muito lindo quando vê toda a igreja adorando ao Senhor, exaltando a Ele, expressando o seu culto de louvor e adoração a Ele. Isso é um privilégio que nós temos, um privilégio enorme que o Senhor nos dá e nos agracia com a tua presença. O bom é quando nós adoramos e temos um resultado com a presença de Deus manifestando entre nós, alegrando os corações, trazendo quebrantamento, preparando nossos corações para ouvir a bondosa palavra de Deus. Quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler a princípio somente o versículo de número 26. Aleluia. Quero sempre louvar a Deus pela vida do nosso pastor Alessandro, que tem nos confiado essa oportunidade. Graças a Deus temos aprendido muito com o nosso pastor, temos desenvolvido, temos crescido na graça e no conhecimento, através do discipulado do nosso pastor para a nossa igreja, para as nossas vidas. Aquele que ouve vai ter sempre a aprender. Sempre nós vamos aprender e crescer juntos para a honra e glória do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26. Nos diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Mais uma vez eu vou estar lendo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Quero colocar um título nessa mensagem que é: a Santa Ceia anuncia a volta de Jesus. É muito raro nós ouvirmos dizer que a Santa Ceia anuncia a volta. Todos nós sabemos, mas a maioria das mensagens ministradas à Santa Ceia fala da morte de Jesus, fala da sua ressurreição, mas nós precisamos também saber que o ato de cear é um fato que nós estamos anunciando que Jesus breve virá. Neste versículo que nós lemos, nós temos 3 fatos que anunciam neste versículo. Esse versículo ele anuncia, primeiro, que Jesus veio homem e como homem morreu em nosso lugar como pecador. Mas também anuncia num oculto neste versículo, não vai dizer com as palavras, mas anuncia também que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque o versículo diz que nós vamos anunciando com essa prática, com este ato, com este ritual de participarmos da ceia, que Jesus morreu, ressuscitou e que Ele também voltará. Quando nós pegamos o cálice da ceia, apresentamos ao Senhor, consagramos a Deus e nós numa unidade participamos, estamos anunciando para a sociedade, estamos anunciando para os presentes que ainda não estão nesta comunhão de participar do pão e do cálice de vinho, do cálice de suco. Estamos anunciando que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Ele há de voltar para buscar a sua igreja. São 3 fatos bastante interessantes, porque a primeira carta do apóstolo Paulo, da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 22, vai dizer que hoje Ele está à destra de Deus. Nós precisamos acreditar nessa verdade, para que nós possamos cear. Não é simplesmente pegar um cálice, um pedaço de pão, um pouco de suco de uva e
participarmos como se nada tivesse a acrescentar. Nós precisamos fazer disso de uma forma racional, consciente que o Senhor Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou e que hoje está à destra do Pai, aguardando a mandato do Senhor. Vai, busca a sua igreja. Nós fazemos isso porque o versículo nos diz isso. Nós vamos fazer todas as vezes até que Ele venha. E o que nós podemos ver sobre anunciar a volta de Jesus? Nós podemos ver de uma forma figurada na palavra de Deus, de uma forma que nós possamos enxergar que quando Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou, isso também simbolizou para uns salvação, para outros condenação. Porque o ato que nós temos de participar da ceia, do repartir do pão, nós estamos anunciando que Jesus virá. Para uns nós estamos anunciando, breve Ele virá. Aguarde, espere, não desista. Pode estar difícil, continue caminhando com fiel, para que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas para outro, nós estamos dizendo, se cuide, se reconcilie, se arrependa, porque quando Ele voltar, não vai haver mais tempo. Nisso, este ato, esta ação que nós temos de participar da ceia, nós também estamos dizendo para aqueles que estão distantes de Deus, que Ele também está correndo um sério risco de não participar desta comunhão, porque o ato da ceia é um despertar para aqueles que estão longe da presença do Senhor. Nós vemos isso, amados irmãos, porque o ato da ceia nós temos como a nossa Páscoa. E quando nós falamos da Páscoa, nós já aprendemos aqui com o nosso pastor que a Páscoa nós vemos lá em Êxodo, no livro do Êxodo, que foi começado no capítulo de número 12. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos ser breve, não vamos tomar muito tempo, mas nós precisamos analisar que para uns é salvação, para outros é condenação. Quando nós olhamos para a Páscoa, do que aconteceu no Êxodo, o que nos vem à memória, a lembrança, é o povo sendo liberto da escravidão, é o povo saindo daquela vida de sofrimento para caminhar até a nova Canaã, até caminhar a terra prometida pelo Senhor. No livro do Êxodo, capítulo de número 12, versículo 12 e 13, eu quero ler com a amada igreja. A nossa irmã Ariane vai estar colocando ali, já está lá, versículo 12 e 13. Nós vamos estar lendo, acompanhem comigo, olha o que diz ali, ó. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito. Essa parte muitas vezes da Páscoa nós esquecemos. Observe que ele está dizendo que ele ferirá todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Passe adiante. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Nós precisamos observar um ponto a ser observado, que o Egito para os dias atuais é figurado ao mundo em que nós vivemos, é o figurado mundo em que Satanás ele tem domínio. A Bíblia nos diz que na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Quem é o Deus desse século? O diabo, Satanás. A Bíblia mostra ele como um Deus que domina e tem um controle sobre o mundo corrupto, o mundo que vive de uma forma pecaminosa, luxúria, avareza, um mundo totalmente contrário à vontade do Senhor, está sob o domínio de Satanás. Isso é o Egito no tempo antigo, aonde eles tinham todos os dinheiros, todos os lucros, as suas formações, as suas faculdades. Porém, era o Egito, é o mundo. E Faraó no tempo do Egito para os dias atuais é o próprio diabo.
Agora, um ponto a ser observado é que na história da Páscoa, quando o Senhor vai libertar o povo do Egito, o que ele faz? Primeiro, ele vai derrotando os deuses um após um. Vale a pena você estudar sobre isso, sobre as pragas, 10 pragas que veio do Egito. Todas estas pragas estavam destronando os deuses que eles adoravam. Mas não vamos entrar no mérito dos deuses, mas vamos observar que o projeto de Deus para libertar o seu povo, para libertar aquele que estava clamando, para trazer novas coisas para aqueles que estavam debaixo de escravidão, debaixo de sofrimento, era grande, nada podia impedir. Agora, um ponto a ser observado que é interessante, trazendo para os nossos dias, que nós não estamos muito diferentes daquela época, porque somos dominados diante de pessoas no mundo, no meio da sociedade, pessoas com poderes, pessoas que têm um domínio de fazer e desfazer, dominado pelo diabo. Porém, a igreja está infiltrada, está colocada, estabelecida por Deus no meio do Egito atual, no meio do mundo atual. E de que forma que nós somos identificados como um povo de Deus? De que forma que nós representamos ser um povo de Deus? A Bíblia nos diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Somos embaixadores, não fazemos parte deste mundo. Agora observa que naquele tempo, quando o Senhor vai libertar, a última coisa que Deus fala, que Jesus fala, que Deus fala ao povo: vai, sacrifica um cordeiro, que simbolizava, que era a figura de Cristo nos dias de hoje. Vai, sacrifica, pega o animal, faça o pão, alimenta-se dele, porém o sangue passa nos umbrais da porta. Essa é a nossa ceia no dia de hoje. Este ato que nós estamos tendo é o mesmo ato que eles teve quando passaram nos umbrais da porta, porque havia uma promessa de que o anjo da morte passaria naquela cidade, e após aquela ação o povo sairia daquela terra e caminharia para uma terra que estava prometida por Deus a eles. Isso prometido a Abraão, e nós vivemos isso estes dias. Nós estamos aqui porque cremos que Jesus breve virá e nos levará para morar com Ele na eternidade. Essa é uma promessa que a igreja tem nos dias atuais. A promessa que eles tinham é que eles sairiam da escravidão e iriam para um lugar, uma terra prometida, terra que manava leite e mel. Agora observa que quando naquele ato que eles fizeram, marcaram os umbrais, no versículo que nós lemos, o anjo da morte veio. Cada casa que ele passava, se tivesse a marca do sangue, que simbolizava, que é a figura do sangue de Jesus, este mesmo vinho que nós tomamos mês após meses, que é símbolo do sangue de Jesus, foi feito também no Egito, nos umbrais da porta. Quando o anjo passava, ele passava por cima, ele pulava aquela casa. Isso significa a palavra Páscoa: passar por cima, pular, desviar. E quando ele passava, chegava a uma casa que não tinha a marca do sangue, o primogênito daquela casa era condenado à morte. Os animais daquela casa eram condenados à morte. Isso não é diferente nos dias atuais. É necessário nós nos preocuparmos com o compromisso que nós temos com o Senhor. É necessário nós nos organizarmos a nossa vida diante de Deus na nossa igreja onde nós congregamos. Para os que não são batizados, é preciso batizar. Para os que não são casados, é necessário casar. Para aqueles que não se decidiram, é necessário se decidir, porque um dia Jesus virá, e aquele que não estiver participando do corpo e do sangue de Jesus, neste pão, neste ato, neste suco de uva, segundo a palavra do Senhor, ficará. A Bíblia nos diz que ele não tem parte com aquele que não come do seu pão, do seu corpo, e não bebe do seu sangue. Isso é algo que nós precisamos encarar como uma realidade. Isso é algo que nós precisamos nos preocupar.
Porque muitas vezes, naquele dia, meus amados irmãos, permita-me dizer, para os que estão talvez amaziados ainda, que não se acertaram, isso é uma preocupação, não é uma acusação, não é um ponto, é para você se despertar. Talvez os amaziados ficam pensando: não, eu vou juntar dinheiro porque eu quero fazer uma festa bonita. Naquele dia Jesus não vai declarar para você a festa bonita que você fez. Ele vai olhar: você casou, não importa como você casou, você foi lá no cartório, não se preocupou com festa, se preocupou em andar segundo a palavra do Senhor, fazer a vontade de Deus. É isso que ele vai olhar, porque festa é cultura. Festa é cultura, porém cartório, a bênção do pastor é eterno. É aquilo que a Bíblia nos ensina a ser feito. Para aqueles que estão com um pé na igreja, um pé no mundo, não se decidiram, é necessário haver uma preocupação no seu coração, porque a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que quando ele vier, aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não vai subir. Não vai subir, isso é uma realidade que precisa haver no coração, até nós que somos batizados, que participamos. É por isso que existe o temor, a preocupação de andar no caminho, de se arrepender dos pecados. Imagine aqueles que estão de uma forma que não tem preocupação nenhuma. Não, estou na igreja, tá bom? Não tá bom. Você está congregando hoje numa igreja em que vai te dizer a verdade, porque quer te encontrar na eternidade. Talvez você um dia foi numa igreja onde foi bom para você, que ninguém te apontava os seus erros, o pecado, não pregava, procurava desviar algum versículo da Bíblia, sabendo que você estava presente na igreja. Não vou falar sobre isso porque o irmão tá e não vai querer voltar mais. Isso é um erro. Abraça a igreja, ama a igreja, que não importa onde você esteja, vai sempre te dizer a verdade, vai sempre apontar o erro. Sabe por quê? Porque o erro, quando é apontado, quando é apresentado, se enquadra em João 8,32. Conhece a verdade e ela te liberta. É apresentada a verdade para que possamos alcançar a libertação. No versículo 36 diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos nos preocupar com isso. É necessário se preocupar com essa verdade, porque a Bíblia nos diz que quando ele voltar, meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 25 que havia 10 mulheres, 10 virgens, 5 loucos e 5 prudentes. As 10 foram? Não. É uma realidade que nós precisamos encarar, e isso nós estamos vivenciando nos nossos dias. As 10 tinham lâmpadas, as 10 tinham azeite, as 10 estavam com as lâmpadas acesas, as 10 estavam esperando a vinda do noivo, as 10 dormiram. Porém, quando o noivo clamou, aí veio o noivo, se levantou as 10, porém as que não tinham reservatório não entraram para as bodas, não entraram para o casamento. E isso está falando de pessoas que talvez estão na igreja, não estão se preocupando, porque a Bíblia está clara dizendo que 5 subiu e 5 ficou. Não é de se preocupar? Jesus está interessado em nos salvar, Ele está interessado em nos mostrar a verdade registrada em sua palavra. Abra comigo em Lucas capítulo 17, abra aí para você ver. Isso é uma verdade. Você precisa entender que existe o céu, mas também existe o inferno, e que a oportunidade que nos foi dada é hoje, não é amanhã. A oportunidade que está sendo apresentada a mim, a você, ao seu lar, à sua família, é hoje, e a escolha é sua, não é do pastor, talvez não é do seu esposo, não é da sua esposa, não é dos seus pais, é sua. E se você não aproveitar, naquele dia, sinto muito dizer, ficará. Segundo a palavra, não estou mandando ninguém para o inferno, mas a Bíblia está dizendo. Lucas capítulo 17, versículo 34, olha o que diz, caminhando para o fim: digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. É de se preocupar ou não é? Passa adiante, por favor. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Passa adiante, por favor. 2 estarão no campo, um será tomado
e o outro será deixado. Isso não está dizendo, amados irmãos, que não importa se você estiver comigo ou eu e você vai. Não, se nós dois estivermos bem com o Senhor, nós dois vamos. Se nós dois estiver mal, nós dois vamos ficar. A questão é que isso acontecerá de uma forma clara. Marido que não quer ter compromisso com Deus, esposa que não quer ter compromisso com Deus, filho que não quer ter compromisso com Deus, saiba de uma coisa: o seu cônjuge não pode te salvar, os teus pais não podem te salvar. Pode estar dormindo no mesmo quarto, quando vir o soar da trombeta, será tomado. Se não tiver compromisso, não vai ser o seu esposo que vai te levar, não vai ser os seus pais que vai te levar, não vai ser a sua esposa que vai te levar. Se nós não nos preocuparmos com a verdade sendo pregada nesse altar, nós nos preocupar com participar do pão e do suco de uva que simboliza o sangue de Jesus, o corpo de Cristo, nós ficaremos. Não tem A, B ou C, meio, não tem. E vai ser tudo ao mesmo tempo. Quando fala da noite, é que um lugar do planeta vai estar escuro. Vai ser tudo ao mesmo tempo. Nas empresas talvez já vai ter alguém, provavelmente alguma empresa vai ter alguém trabalhando. Vamos supor que aqui venha na noite, nós estamos talvez no culto, ou talvez em casa, ou talvez estão trabalhando. No meio aonde estiver, se aquele que não tiver enquadrado com a palavra de Deus, com a orientação de Jesus, com preocupação de que todos sejam salvos, ficará de fora. É por isso que nós vemos lá no livro do Êxodo, que nós acabamos de ver, que no mesmo dia, na mesma noite que Deus estava libertando o povo do Egito, estava sendo pessoas condenadas e morrendo no Egito. E é isso que vai acontecer, porque na mesma noite que tiver o arrebatamento da igreja, será alegria, festa para aqueles que estão sendo arrebatados, mas será condenação para aqueles que ficarem. É preocupante. É preocupante. Quando participamos da Santa Ceia do Senhor, estamos anunciando que breve Ele virá. Eu quero subir. Quem quer subir? Então vamos pegar firme. Segura um na mão do outro. Ouve o conselho dos seus amigos. Talvez amigo da igreja está dando de conselho. Talvez o pastor conversa, que eu sei que o pastor no particular conversa com pessoas, como já conversou comigo, no meu lar, na minha família. Quantas visitas o pastor já fez? Visitou o meu lar, me aconselhou a minha esposa, e nós ouvimos o conselho e procuramos nos enquadrar. Talvez alguém tenha te aconselhado no particular em relação às coisas de Deus, e você não tem dado ouvido. O orgulho tem dominado e você não está prestando atenção, que Jesus está dizendo: breve eu vou voltar e quero também te levar. Mas se não tiver compromisso, infelizmente, mediante o que nós conhecemos da palavra do Senhor, nós ficaremos. Não adianta eu estar aqui o tempo que eu estou na igreja, junto com a igreja, 8 anos aqui, mas se amanhã eu sair, me desviar, voltar para o mundo, esses 8 anos naquele dia não vai ser lembrado. Vai ser lembrado que eu não fui fiel até o fim. Que Deus abençoe as suas vidas e que o Espírito Santo possa ministrar melhor essa palavra aos vossos corações. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.